Oi, gente, vamos conversar um pouquinho hoje sobre análise exploratória de dados com gráficos. Então, a gente, em análise exploratória de dados, a gente tem quatro, vamos dizer assim, ações. Normalmente a gente faz. A primeira delas é a análise com apoio em número, né? Que ela pode ser univariada ou multivariada. É quando a gente calcula em univariada a tendência central, a separatriz e assim por diante, todos os números que vão resumir e ajudar a gente a descrever os nossos dados. E no caso da multivariada é quando a gente estima associações, correlações, a gente estima aí números que vão ajudar a gente a entender como as variáveis da nossa base de dados elas se relacionam. E a gente tem também a análise univariada com gráficos e multivariada com gráficos. Então, é nessa parte que a gente vai focar na aula de hoje. Então, a gente vai usar hoje o pacote ggplot, que é um pacote bem básico para fazer gráficos em R. Ele vai seguir sempre essa mesma estrutura aqui, né, essa mesma forma de escrita. Então, a gente vai chamar o ggplot e a gente vai passar o que a gente quer no eixo Y e no eixo X. Lembrando que a sintaxe que eu estou usando aqui é a do dplyr, né? Então, eu estou colocando a base de dados antes para ficar uma leitura mais amigável da esquerda para a direita. Então, com a base de dados AIRES, né, o pipeline diz faça, nesse sentido. A gente pode representar assim, ggplot, e aqui dentro do aesthetics, né, a gente passa o eixo, o que tem, né, em cada eixo, e por fim a gente coloca o mais e chama a função do gráfico que a gente quer. Então aqui eu estou dizendo, com a base de dados AIRES, ggplot, eu quero um gráfico que vai ter no Y o tamanho da sepla, esse gráfico é o boxplot, ok? Então, o boxplot é aquele gráfico que a gente representa em caixas as separatrizes e os pontos que ficam além desse limite. Então, aqui na linha escura a gente tem a mediana, aqui em cima a gente tem a divisão, né, do limite superior do quartil, aqui do quartil inferior, e essa linha, o limite superior, o limite inferior. Então, eu consigo ter uma noção, por exemplo, onde é que fica mais ou menos em termos do tamanho da sépala mediana, onde é que fica aqui, qual é o tamanho da sépala que divide o quartil de cima, né, o último quartil, o quartil aqui de baixo, e também onde é o limite dos meus dados. Lembrando que qualquer ponto além disso, ele vai ser um ponto discrepante, possivelmente um outlier. Então, a gente pode fazer esse gráfico tanto univariado quanto multivariado, que é o que está aqui na linha 9, quer dizer, 10. Então, aqui, qual é a diferença? É que, além de passar o Y, ok? Aqui eu tenho o tamanho, né, da sépala, eu vou passar o X também, que é a minha coluna categórica, né, o meu fator. Então, o que é que eu estou dizendo aqui, o R com o acréscimo desse X igual species? É que eu quero que ele faça um boxplot para cada espécie da base de dados ARES para eu poder comparar. Então, isso é muito útil para você comparar categorias diferentes da sua base de dados. Aqui a gente pode ver que a cetose, em relação ao tamanho da sépala, ela tem tamanhos de sépala um pouco menores, a versicolo mais intermediários e os tamanhos médios de sépala maiores são os da vigínica, inclusive o limite superior maior, embora ela tenha esse ponto aqui discrepante na parte de baixo, ok? Outro gráfico bem interessante que a gente pode fazer é o histograma. Ele vai seguir a mesma estrutura. Qual é a mudança aqui? Como a gente já viu, como a gente conhece, no Y eu tenho uma frequência. Quando eu faço um histograma, né, eu estou querendo ver a frequência, ou seja, contando quantas vezes um determinado valor aparece na minha base de dados, justamente para fazer aquele gráfico de barras que a gente conhece bastante pela normal, né, que é aquele histograma bem simétricozinho, certo? Então aqui, uma vez que o Y do histograma é sempre a frequência, eu vou ter que botar no X a minha variável de interesse, que é o tamanho da sépala. E vou ter que trocar também a função, tá? De boxplot para histograma. Então vamos lá. Pronto, aqui está o histograma do tamanho da sépala da base de dados AIRES. Veja que está bem distante de uma normal, né? Ele é bem assimétrico, ele sobe e desce, ele tem valores mais para um lado, enfim, a gente percebe que está um pouquinho distante. E o histograma é justamente esse gráfico de barras que vai me dar a frequência. Como vocês podem observar no eixo Y, né? Eu vou ter a frequência de cada valor desse. Claro que isso é um pouco aproximado, né? De acordo com faixas que o R vai criar automaticamente. Mais na frente, quando a gente vai numa aula mais avançada, ggplot, a gente vai ver que pode dizer para o R quantas faixas de dados ele quer, a gente quer que ele organize.
O gráfico densidade ele é semelhante, né, ao do histograma, então por isso ele também vai ter no X a nossa variável de interesse numérica, só que enquanto o histograma ele vai colocar barra por barra, o gráfico de densidade ele vai dar essa suavizada, quase como se a nossa distribuição ela crescesse de forma contínua. Isso ajuda a gente a perceber os movimentos dos dados de uma maneira mais fluida, ok? Então aqui, enquanto as barras elas estão subindo e descendo, qual é a tendência disso? É subir mais ou menos assim, como a gente está vendo no gráfico de densidade. Isso quer dizer que aqui, ó, nessa área, pode ter uma barra um pouco para cima da curva, mas ele está colocando a tendência do movimento dos dados de subida e descida, ok? Então são aí 3 gráficos básicos de análise exploratória gráfica de dados, univariado e multivariado. E vamos ver também alguns gráficos que eles são mais interessantes quando a gente tem dados que eles estão colocados em tempo, por exemplo, que é séries temporais, gráfico de barra, que também pode ser usado de outras formas que não um ano, e o gráfico de dispersão, que também pode ser utilizado sempre que você tem aí, né, 2 variáveis que você quer comparar. Então, para mostrar esses 3 últimos gráficos, eu vou pegar a base de defesa, que tem aí outra aula, está na descrição, na qual a gente aprendeu a como fazer, como montar essa base de orçamento do Ministério da Defesa. Então, aqui a gente tem o orçamento do Ministério, grupo de despesa por grupo de despesa, unidade orçamentária por unidade orçamentária. Então, vamos aprender primeiro como é que a gente faz a série temporal. Então, veja que a série temporal ela vai ter uma lógica na qual no X eu coloco a data e no Y eu coloco o que eu quero, né? A variável que eu vou analisar a trajetória. Nesse caso, nessa base de dados, a gente tem como data, como variável de tempo, o ano, e como variável de interesse o valor, ou seja, qual é o orçamento empenhado do Ministério da Defesa. Para que esse gráfico ele tenha uma carinha melhor, porque vocês estão vendo aqui, ó, tem vários valores para o ano 2000, vários valores para o ano 2001. Eu vou juntar todos esses valores ó, usando o Group By, então vou agrupar por ano e vou juntar esse valor, a coluna valor agora vai ser a soma dos valores de todos os anos. Então a gente já viu isso em outras aulas aí de agrupamento, você não lembra, volta lá. Mas vou colocar aqui para você a explicação dessa linha 25 toda. Então, com a base de dados de Defesa Brasil Long, né, faça né, o sentido que a gente já viu do pipe, agrupe por ano, depois sumarize, ou seja, junte né, a partir da variável ano, colocando o valor como a soma de valor. Então, o que ele vai entender? Que ele vai agrupar por ano e que a variável valor agora é a soma de todos os registros daquele ano, ok? E aí depois vem o ggplot. Então, o aesthetics aqui para passar o eixo, do eixo X a gente quer o ano, né, a variável tempo, no Y a variável de interesse, que é o valor. E aqui a mudança, né, lembrando que sempre vai ter essa estrutura, então depois do maisinho vem o gráfico que eu quero, que sempre vai começar dessa forma, geome alguma coisa, então aqui eu quero o gráfico de linha. Vamos ver como é que isso vai sair. Então a gente vê aqui, ó, o orçamento da defesa subindo, subindo, subindo ao longo dos anos, com um ângulo aqui mais ou menos estável. E esse último ano? Bom, esse último ano é porque ele está em curso, é 2023, né? A gente tá, quando eu faço esse vídeo, a gente está no final de maio, chegando aí em junho, então a gente não tem ainda o orçamento todo definido, todo empenhado, ok? Vamos ver agora uma representação semelhante, só que em vez de a gente ter as linhas né, que dão esse sentido de trajetória melhor, a gente vai ter barras. Qual é a diferença da barra? É que ela soma automaticamente. Então você não vai precisar fazer a parte do Group By, certo? Mas você vai fazer uma estrutura bem semelhante. Então no eixo X o ano, no eixo Y o valor, e a diferença aqui é que você vai trazer a função barras, ok? Então vamos lá. Então, a mesma representação, só que a gente tem as barrinhas, né? Que vão dar aí uma noção para a gente diferente do gráfico anterior. E, por último, o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão ele não precisa ser utilizado com a variável tempo, né? O de séries temporais. Sim, aqui é qualquer gráfico que você queira relacionar duas variáveis. Então, nesse caso, eu estou relacionando a variável ano com a variável valor para a gente ver como é que elas duas se comportam. Então perceba que a gente já tinha visto no gráfico de linhas que o orçamento ele vai subindo ao longo dos anos, só que diferente do gráfico de linha e do de barras, né, a gente tem uma noção melhor agora dos grupos. Por quê? Porque cada ponto desse é o cruzamento de uma linha, o ano versus o valor. Então perceba que o orçamento ele vai crescendo empurrado pelas despesas mais caras, que depois a gente pode olhar na base para descobrir quais são,
e as despesas intermediárias elas também vão crescendo, mas as despesas mais baratas elas crescem muito pouco, elas vão se mantendo mais ou menos da mesma forma, certo? Então, quando a gente olha aqui, ó, qual é a despesa que está crescendo, né? Essa despesa maior, mais cara, que ela vai crescendo muito. É o comando do Exército, pessoal e encargos sociais. Então, a folha está pesando bastante aí, né? No comando do Exército, comando da Marinha, comando da Aeronáutica. Então, a gente consegue, com o gráfico de dispersão, entender melhor esses grupos e esses movimentos mais quebrados do nosso dado, a relação entre essas variáveis, ok? Então, é isso, gente, um básico aí de gráfico, de análise exploratória de dados apoiado em gráfico. E agora com vocês. Quem está fazendo o curso com a gente síncrono, fazer aí os exercícios e tal, seja no programa de pós-graduação em Ciência Política, no programa profissional em Políticas Públicas, na FAFIRI, no Cefosp, enfim, qualquer curso aí que a gente dê. E se você está vendo apenas os vídeos, pode deixar um comentário aí, perguntar alguma coisa que você tenha dúvida, que a gente vai responder. É isso, gente. Um abraço, até a próxima.